Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou a Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi RS. E o programa de hoje é voltado para um assunto bem delicado, compartilhamento da guarda dos filhos nas férias e também nos feriados. Muitos pais que estão separados se planejaram com antecedência para garantir que a programação das crianças seja equilibrada e que o compartilhamento da guarda seja bem organizado. Comunicação, flexibilidade e muitas vezes acordos prévios para que ambos os pais possam aproveitar as festividades sem dificuldades e também para manter o convívio familiar e o bem-estar das crianças é essencial. Mas quando esses acordos não são cumpridos? Tem alguma diferença para o restante do ano? Se um pai ou mãe se recusa a ficar ou devolver o filho, existem meios legais para serem buscados? E agora, para falar comigo sobre esse assunto, eu converso com a minha querida ex-professora Claudine Lang, advogada e especialista em Direito da Família. Seja bem-vindo ao Multicidades, que bom te ver, quantos anos, hein? Claudine, para quem não sabe, foi professora há muitos anos aqui da UBRA, do curso de Direito. Está em casa de novo. Muito obrigada pela acolhida, é uma alegria estar revendo, né, a minha ex-aluna, hoje jornalista, e voltando a casa sempre é muito bom, né? Faz parte, muito bom. É bom rever sempre, faz parte das origens, né? E esse tema tão delicado, Claudine, justamente por te conhecer, por tirei 10 na tua prova, inclusive. Olha só. Eu lembro bem desse momento. Com tanto conhecimento que tu tem nessa área, né, eu quis te chamar justamente para esclarecer. A gente sabe que esse é um tema bem delicado nas férias, né, como nós falamos na apresentação do nosso tema, muitos pais se organizam, né? Então, Exato. A mãe fica metade do tempo das férias, o pai fica metade do tempo das férias. Como é que isso é estabelecido? Para quem está vivendo um processo de pensando em buscar o divórcio, pensando em buscar a separação, que tem mil dúvidas, assim, como é que funciona essa divisão no momento de férias e em feriado? Bom, Fernanda, primeiramente, realmente é um tema bem recorrente, né, no período que coincide com as férias escolares, e também é uma questão muito sensível, a questão da guarda das visitas, e elas podem, de alguma forma, ser estipuladas em ação autônoma, mas também nada impede, por exemplo, num curso de divórcio, num processo de separação, de ruptura, união estável, enfim, nós estamos diante de vários modelos de família, também ser acordado previamente uma estipulação nesse tópico, nesse quesito da questão tão importante que é a guarda e a visitação, o período de convivência, digamos assim, da criança e do adolescente. A gente sabe que nesse período muitos acordos não são cumpridos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem N situações e muito se fala, eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente pode ressaltar aqui, é a questão das mães reclamando que os pais não cumprem a visitação. Isso é um ponto que eu acho que deve ser recorrente no teu escritório, Com né? certeza. Enfim. Mas e quando acontece ao contrário? Né? E quando, por exemplo, a mãe detém a guarda da criança e o pai gostaria de conviver mais, foi estipulado um acordo judicialmente, tudo certinho, mas a mãe não permite que o pai conviva com esse filho, com essa filha, enfim. Isso já pode ser considerado uma alienação parental ou como é que funciona? Olha, primeiramente são dois enfoques, né? Primeiro, parte da premissa que existe um acordo estabelecido na questão da estipulação da guarda. Até porque, por exemplo, assim, ó, a lei ela é omissa ao estabelecer, né? Não estabelecer, por exemplo, o período de visitação no período escolares. Então, o que se pressupõe é que haja um acordo prévio e que seja dividido de forma equitativa. Que 50% desse período de férias fique ao encargo do genitor, guardião, pai e da mãe, né? Agora, a questão do descumprimento de um acordo tem solução. Ou seja, se está estabelecido tais cláusulas, né, o período de retirada, de retorno à casa, e esse acordo não for cumprido, para isso existe uma ação de cumprimento da obrigação de fazer,
que você invoca a tutela, o juiz, para que o juiz imponha uma sanção ou até uma multa para não se tornar um ato repetitivo. Agora, o simples fato de haver um descumprimento não enseja por si só uma alienação parental. Embora que a lei da alienação parental, para a legislação, é suficiente que haja indícios. E, às vezes, se esse descumprimento é reiterado, é uma prática que tem por fim exatamente causar danos e tumulto na relação que já está conflituosa, aí sim pode configurar. Porque a lei traz um rol meramente exemplificativo. Então, fica a critério do julgador, de uma equipe multidisciplinar, de um profissional da área da saúde, de um psicólogo, que vai dizer configura ou não alienação parental, né? Porque a lei traz um rol exemplificativo e não exaustivo. Agora, com certeza, se existe um acordo que não é cumprido, né? Que há um descumprimento contumaz, que gera um desconforto para a criança, né? Porque tudo que se procura é o bem-estar da criança. Claro, quem sai perdendo no final das contas é a própria criança, né? Da não convivência, do não estar por perto. Exatamente. Né? E o que é inaceitável? Que nessa briga, nessa conflitiva familiar, venha recair todo o sofrimento, a dor de um processo doloroso nas costas de uma criança e do adolescente. Isso é inaceitável. Né? Então, o que se pretende é preservar isso, o bem-estar, para que essa criança cresça num ambiente saudável, né? Para que não chegue numa fase adulta com sequelas, com traumas, né? E dependendo, né? Sabe que existem estágios da síndrome de alienação parental. Gardner estabelece leve, moderado e muito grave. E talvez, se não for, digamos, diagnosticado de uma forma precoce, pode acontecer que se torne até um modelo repetitivo quando essa criança chegar na fase adulta. Então, é uma situação muito delicada. Tem que estar atenta a esses sinais. Muito difícil, né? E quando a gente caracteriza, por exemplo, assim, uma situação dessas, onde a criança não teve contato com um dos progenitores, chegou ali nos seus 12 anos de idade, que é onde ela já consegue ter uma certa opinião de quero, não quero ir, vou ou não vou. Como é que se lida com isso? Até onde a opinião da criança, o desejo da criança, ele é respeitado ou a lei implica que seja cumprido o acordo mesmo ela tendo mais de 12 anos de idade? Olha, nessas questões assim que envolve guarda, regulamentação de visita, elas não fazem coisa julgada. Então, elas podem ser revistas a qualquer tempo. O que deve prevalecer e ser levado em consideração é o melhor interesse da criança. Então, daqui a pouco, essa criança até ela estava no regime de guarda unilateral, que não é a guarda compartilhada. E, com o tempo, se demonstrou que é mais importante a participação de ambos os genitores, ou vice-versa. Então, ela pode ser revista a qualquer tempo. E muito importante o questionamento dela ser ouvida. Porque se o princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente prima pela proteção integral, eu acho que ela é protagonista, né? A criança tem que ser ouvida, a criança tem um direito fundamental de crescer num ambiente saudável. E é um direito fundamental da criança ser respeitada. Então, o ato da escuta é muito importante. Ainda mais que não é numa tenridade que já tem condições de exprimir a sua vontade, né? Mesmo que esse acordo tenha sido firmado, nada impede que seja revisto. É que nem a pensão alimentícia. Vai depender da mudança das condições econômicas, financeiras, pode ser alterada a qualquer tempo. E assim é a guarda. Né? Na verdade, eu entendo, né, que deve preponderar sempre o bom senso, né, e o bem-estar dessa criança acima de qualquer coisa. E que às vezes o bom senso não prevalece. Não, porque infelizmente na prática, nesse tema aí... Não, exatamente. É que a conflitiva familiar é um tema corriqueiro, né, envolve questões sensíveis, né, envolve sentimentos, rupturas, a própria dor de uma separação. Por mais que não haja, eu sempre digo assim, a conjugabilidade, os cônjuges não mais se harmonizam, mas não pode deixar de existir a parentalidade, né? A parentalidade paterna e a materna. E é isso que se tenta banir, né? Através desse procedimento, né? Da alienação parental. Essa alienação, o cônjuge alienar, né? Usar de manipulação, ou até mesmo de interferência psicológica, ao ponto de alienar o outro cônjuge
usando a própria criança, né? Pode ser um avô, pode ser um parente próximo, quem estiver na guarda da criança, quem for o guardião e que tem essa responsabilidade de zelar pelo bem-estar da criança, de cuidar, de ser responsável pela formação educacional, né? A formação em termos de valores, caráter, uma série de coisas, até a questão da espiritualidade, né? Todos esses viés, né, digamos assim, deve estar, né, muito... São sinais que tem que se atentar, digamos assim, né, para que não sejam arredados no âmbito familiar. Sim, com certeza. E quando que configura, por exemplo, uma entrada, digamos assim, como é que eu poderia te dizer, onde o Ministério Público, dentro da vara da infância e da juventude, ele pode atuar quando está acontecendo algum problema relacionado a essa criança? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um casal recém-separado tem um filho menor de idade e o pai ou a mãe envolve o filho diretamente em discussões e numa relação extremamente turbulenta com o outro cônjuge. Nesse aspecto, o Ministério Público pode vir a atuar e fazer alguma coisa dentro dessa situação ou não? Isso cabe realmente a uma ação, partindo de uma das partes, enfim. Fernanda, nesses casos, o Ministério Público é até obrigado a intervir até como fiscal, né? Ele atua como custos legis. Pode ser feita uma ação, né? Pode ser feita até uma ação declaratória para reconhecer esses efeitos danosos. Há requerimento do Ministério Público, mas sem prejuízo, o juiz automaticamente vai intimar o Ministério Público, o representante, para intervir, porque envolve questões de menor, né, crianças, adolescentes, e é uma questão também de relevância pública, né? Então, assim, que o Estado também, de certa forma, tem que estar preparado para atender essas demandas, né? Por isso que eu acredito muito na questão de uma equipe multidisciplinar, porque às vezes é complicado até para o juiz, né, poder ter percepção daquela conduta daquele alienador, porque como ele usa da manipulação, até o juiz que se aplica a norma pode ter dificuldade, ele vai ter que se apoiar de um parecer do Ministério Público, de um profissional da área, até para ter laudos, uma prova robusta, um conjunto probatório para dizer, não, esse é um caso de... Então, sem dúvidas, é obrigação do Ministério Público. O Ministério Público tem que intervir como fiscal, dar um parecer que servirá de apoio para o juiz embasar uma decisão, né? Claudine, vou pedir para que tu continue com a gente aqui. A gente vai seguir falando sobre esse assunto tão importante para você aí que tem filhos menores, que está passando por uma situação dessas ou que porventura venha a passar. Essa nossa conversa está sendo muito esclarecedora e de suma importância. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. O nosso Multicidades está de volta. Eu continuo aqui com a doutora Claudine, que é especialista em direito de família, e a gente segue falando desse assunto tão importante. Começamos falando sobre a questão da guarda dos filhos, o compartilhamento nas férias e nos feriados, e fomos adentrando, né? Até porque é um assunto que ele é muito denso e para muitas pessoas ele está sendo muito esclarecedor aqui. Todas essas situações que nós tratamos no primeiro bloco, a partir do momento que nós temos uma família, uma mãe ou um pai que tem a guarda dessa criança e que está passando por algum problema em relação ao ex-cônjuge, digamos assim, mas que não tem condições de buscar um profissional adequado, né, para poder entrar com uma ação, que não tem nem conhecimento por onde começar a fazer isso. Onde
onde essas pessoas devem buscar ajuda? Qual é o princípio, assim, o que você diria, qual a orientação que você diria para aquela família que é mais humilde, que não tem condições financeiras e que ela não sabe, não tem um norte a seguir? Bom, nós temos diversas, né, modalidades, acesso, digamos, à assistência, né, seja privada, através de um advogado particular, que seja conhecido, um amigo, uma indicação. Se a pessoa se encaixa, por exemplo, no abrigo da assistência judiciária gratuita, nada impede dela procurar os órgãos institucionais, geralmente que são vinculados a instituições de ensino, né, como tem a UBRA, como tem a PUC, como tem a Unicinos, conta com esses serviços, e são serviços muito bem qualificados, né, pela experiência que eu já tive no passado, que tem uma interface muito próxima com o Poder Judiciário. Também nós temos a Defensoria Pública, né, para atender as pessoas mais vulneráveis, e o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está sempre aberto, né? Nós temos, né, o sistema de portas abertas do tribunal para que tenha acesso à informação, à comunicação dessas pessoas, né? Mas claro que dependendo de uma gravidade que a pessoa, digamos que essa criança, né, que extrapolou a conflitiva, que o pai abusou, teve maus tratos, violência, ou vice-versa, a mãe foi, né, agiu com maus tratos, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, né, registrar e procurar, inclusive, o Ministério Público, né, o Conselho Tutelar, enfim, tem diversos órgãos, né, públicos, privados e assistenciais, né. O que não pode admitir é que essa criança ou esse adolescente fique desassistível, fique numa situação refém, né, e engessado, né, sem ter uma ajuda, né, e até mesmo um advogado particular que detém, que poderia pegar um outro cliente potencial, eu acho que não vai deixar de dar uma orientação, um bom encaminhamento. Então, o ideal é conversar com alguém da área específica, né? E é incrível porque esses casos a gente percebe que não existe uma diferenciação social, né? Ele está presente em todas as camadas da sociedade. Em qualquer esquina que a gente estiver dobrando, a gente vai encontrar algum caso que coloque a criança numa situação de vulnerabilidade. Isso é muito ruim, né? Então, por isso que se tem todo isso que você trouxe, essa série de profissionais aí para amparar, né, quem realmente precisa de ajuda. E, doutora, é o seguinte, quando nós temos um caso, hoje, nos dias atuais, as pessoas estão em todos os lugares, né, com a questão de internet, flexibilidade dos trabalhos, enfim, então proporcionou uma movimentação, diria que mundial maior das pessoas, né, não ficam estagnadas no mesmo lugar. Quando acontece esse tipo de coisa, existe um menor envolvido. Até onde a mãe pode ir sem precisar da autorização do pai? Como é que funciona essa questão de ou o pai está indo embora, a criança optou por morar com ele, a mãe não quer deixar, aquela briga de casal de novo, que a gente volta naquilo ali. Sim. Como é que funciona essa questão do sair da cidade onde estão os dois, digamos assim? Essa questão é uma questão assim, ó, que a guarda compartilhada, né, que estamos falando que é uma regra estabelecida no Código Civil, salvo quando for uma guarda unilateral, se houver um consenso entre eles, tudo pode ser acertado, como tu disseste. Hoje o pai pode morar num outro país, né? Pode morar numa outra cidade, a tecnologia vem a favor, né? Porque tu pode falar por WhatsApp, tu pode fazer combinações, porque o que é a guarda compartilhada? Pressupõe a tomada de decisões em conjunto. Então, é indiferente a localidade, né? Então, os pais podem adotar pelo regime da guarda compartilhada e residir em residências diferentes, em lares diferentes. E, claro, estabelecer um lar de referência materno ou paterno. Se houver as necessidades, por exemplo, coincidindo agora com o período de férias, de sair em viagem dentro do território, não há problema nenhum, né? Desde que haja concordância, sempre pressupondo do acordo, do bom senso, né? Um prévio ajuste entre os pais. Agora, claro, saindo fora do país, aí sim tem que ter autorização, tem que ser feito em cartório, lá para essa autorização, para que não haja mais conflitos, para não acirrar mais os ânimos do que já estão, muitas vezes, alterados. E uma pergunta, assim, eu sou da antiga, tá? Ainda o meu regime de separação foi com guarda unilateral, enfim, e deu super certo.
A guarda compartilhada, ela tem funcionado? Ou ela tem complicado um pouquinho mais a vida de vocês, advogados? Nós, como operadores do direito, entendemos que a guarda compartilhada, ela vem mais ao encontro, digamos assim, dos interesses das crianças. Por quê? Porque a criança, ela se sente amparada, né, duplamente pelos genitores. Porque como é uma decisão conjunta, como envolve um poder familiar exercido conjuntamente, ela não sofre tanto com aquela ruptura. Então, por isso que a lei passou a adotar como uma regra a guarda compartilhada. Agora, excepcionalmente, a mãe atende em melhores condições ou o pai atende em melhores condições. E vai depender do interesse dessa criança e desse adolescente. Porque, às vezes, tu pode adotar um regime das antigas, ou, digamos assim, unilateral. E, com o tempo, vai se harmonizando as relações, o diálogo vai preponderando, a boa comunicação entre os pais pode alterar para o regime da guarda compartilhada, ou vice-versa. Né? E o juiz também, em meio a um processo de divórcio litigioso, por exemplo, ele pode identificar que os pais se odeiam e que não tem a menor possibilidade de ter uma guarda compartilhada, né? Com certeza, parte da premissa que para que haja uma guarda compartilhada tem que haver o consenso mútuo. Se não houver consenso, não houver comunicação, é inviável, né? E aí a guarda é destinada a um dos genitores, né? E como eu te disse, pode ser revista a qualquer tempo, né? Mas sempre com esse intuito do bem-estar da criança, porque é evitar o trauma, é evitar a dor, o sofrimento, porque eu reitero e digo, né? Não existe separação dolorosa. Porque por mais que tu não tenha mais conjugalidade e sentimento, né? A dor do término do relacionamento, sentir um pouco de fracasso, por que meu relacionamento não deu certo, os filhos também sentem. E isso faz com que essas crianças sofram, né? E aí que é o importante evitar esse tipo de situação, de dano psicológico, abuso psicológico, abalo emocional, para que essa criança, nessa fase de transição, de crescimento, ela cresça num ambiente saudável. Porque se nossa criança numa fase adulta, com certeza vai faltar autoestima, ela vai ter uma baixa autoconfiança, ela talvez possa repetir o mesmo modelo familiar, porque eu sempre digo assim, Fernando, de conselhos basta o mundo, né? E eu acho que tu precisa do quê? De exemplos. Então, tu tem o teu pai e a tua mãe que se separaram, mas te dão um exemplo, um padrão, uma referência de princípios, de valores, e é isso que tem que deixar acalmar os ânimos, né? E tentar perpassar essa tranquilidade para esses filhos, né? Porque hoje as crianças estão sofrendo muito com isso também, né? Porque a ruptura, ela é desastrosa, digamos assim. Eu costumo dizer assim, que ninguém sai de uma separação na família sem se arranhar, né? Exatamente. Ninguém, nenhum dos membros. E graças, assim, digamos assim, o processo evolutivo, né? Da família do século passado, a contemporaneidade, permitiu que fossem, digamos assim, a mulher, né, tivesse mais autonomia e com a sua autonomia pudesse também ser ouvida, né, porque por muito tempo ela ficou rechaçada a questão de ficar aos cuidados exclusivamente dos filhos, né, e aos cuidados do lar. Por exemplo, o divórcio foi instituído em 1977. Né? É aqui, né? E aí tem essa questão da culpa. Tinha aquela ideia da família assim, achar o culpado. E essa questão do arranhão, né? E hoje, graças a Deus, a culpa, ela deixou de ser um elemento preponderante. O que tu deve considerar é o regime de bens, a questão da guarda, a questão da partilha, a questão dos alimentos, porque a culpa passou a ser um elemento secundário, a não ser para acirrar mais ainda a conflitiva, né? Então, com o processo evolutivo, claro que a independência da mulher, que eu acho muito importante, a colocação dela no mercado de trabalho, a participação dela ativa, né? Assumir esse papel de mãe, de profissional, de se destaque em diversas áreas, né? Na cultura, na arte, em tudo, né? Em vários segmentos. Isso também trouxe um desequilíbrio nas relações, porque muitos não souberam
trabalhar bem essa independência. E aí que começaram os divórcios, as rupturas, a Revolução Feminista provocou isso aí, né? Não, e graças a Deus, né? Porque antigamente... E nós ainda temos, eu acho que é fato. Eu constantemente trago aqui informações, por exemplo, a presidente da Junta Comercial aqui trazendo números gigantescos de mulheres empreendendo por necessidade, por virarem pilar de sustentação das famílias. Exato. Né, de não terem com quem contar, de elas serem a fonte de renda dentro de casa. Né? E isso eu acredito que faz com que essas mulheres optem em não aguentar determinadas coisas dentro de casa e saber que elas têm capacidade, né, de fazer. Com certeza. E muitos não aceitam esse tipo de coisa e acabam saindo para essa ruptura. Claudine, queria que você deixasse um último conselho, digamos assim, para os nossos telespectadores, tanto homens quanto mulheres que estão nos assistindo, que estão passando por esse processo, que estão tendo algum tipo de dificuldade na conversa com o cônjuge e que gostariam de acalmar as coisas aí em prol da criança. Bom, eu parto da premissa que o diálogo, a boa comunicação é o fio condutor para que nesse tipo de relação, nesse tipo de arranjo, que se prevaleça a comunicação, né? Seja quais forem os arranjos familiares que se estabeleceram, que o bom senso, a comunicação, a pacificação, ela prepondere, né? Para evitar um mal maior e sempre buscando salvaguardar os interesses da criança e do adolescente, né? Que são os protagonistas que merecem a proteção integral, e é esse o aconselhamento que eu dentro do meu perfil como profissional, eu sempre procuro fazer uma mediação, e ainda mais se tratando de conflitiva, porque cada família é uma família, cada caso é um caso, cada particularidade do ambiente familiar é único, então são questões tão sensíveis, tão delicadas, que eu acho que merecem um tratamento, partindo de um bom diálogo, uma boa comunicação. Muito obrigada pela tua participação, que prazer te ter aqui comigo. Mais uma vez, né, a gente se cruzou aí nessa vida e é uma profissional incrível. Qualquer dúvida que vocês tenham, a procure. Eu tenho certeza que assim, não poderão estar em melhores mãos, porque eu conheço bastante, né, minha prof. Querida, Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, a gente se encontra nos outros programas. Tchau, tchau.